né? Deus, antes de mostrar, colocar ele na porta do templo ali, Deus levou ele, deu a ele uma visão de quê? Da glória de Deus voltando ao templo, a glória de Deus enchendo o templo, a glória de Deus no meio do povo, Deus habitando no meio do povo. É o que nós vimos lá no livro, no capítulo 43, que fala: então o homem me levou à porta que olha para o Oriente, e eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como um ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então a glória do Senhor, no versículo 4, fala assim: a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. Então ele teve a visão da glória de Deus no templo, a glória de Deus no meio do seu povo. Então Deus mostrou para ele que ele voltou, ele estava no meio do povo. Então ele teve essa visão maravilhosa. Esse homem, né, pega esse profeta Ezequiel e vai levar, coloca ele lá na porta do templo. Coloca na porta do templo e fala assim, no versículo 47, depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo. Então esse homem pegou o profeta e colocou ele na porta do templo. Me fez voltar, porque ele tinha ido, né? Se você ver as passagens aqui, você vai ver que ele tinha ido lá. Então voltou à porta do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o Oriente, para a face da casa que dava para o Oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Aquele profeta na porta do templo, ele olhou assim, aquela água descendo assim, onde para o limiar. Ele viu aquela água ali, né? Ele imaginou, isso daqui não vai sustentar muito essa água saindo aí. Não sei o que o profeta imaginou, né? Se você chegasse e disse isso. Mas ele viu que saía aquela água ali na porta. Ele fez essa observação que ele estava vendo, né? Debaixo do limiar do templo. Então ali estava saindo aquela água. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta do exterior, que olha para o Oriente, e eis que corriam águas do lado direito. O que esse homem fez com o profeta? Vem cá, vamos dar uma volta no templo. Fez ele rodear o templo, e ele viu a água que estava saindo. Então, aquele homem fez um profeta dar a volta. Irmãos, nós tínhamos visto que Deus estava habitando no templo. Então ele está mostrando o templo para o profeta. E ele vê, ele tem que dar volta. Ele diz, vamos dar volta no templo. E ele dá essa volta. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o Oriente. Eis que corriam água do lado direito. Ele estava vendo. Aquele homem estava mostrando para o profeta: olha de onde está saindo essa água. Olha de onde está saindo essa água. E ele foi observando. Então, não foi simplesmente dar uma volta, mas o profeta estava atento ao que aquele homem estava mostrando para ele. Ele estava atento a por que ele estou rodeando esse templo. Ou por que então ele procurou, né, entender, ver se via algo diferente. Ele viu água que saía do templo. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelos. Aquele homem vai, você está vendo a água saindo? Vamos medir. Medir 1000 côvados, né? 500 metros. Aí ele vai medir, atravessa o rio. O homem mandou ele atravessar. Atravessa o rio. Ele atravessou. Tá bom, tranquilo. Voltou. Tranquilo. Aconteceu alguma coisa? Nada. Estava o tornozelo e atravessou. O homem, o que ele faz? Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouco.
1.500 metros, atravessa, mandou ele atravessar. E o profeta obediente fez o quê? Atravessou. Fez ele passar pelo rio. Aconteceu alguma coisa, irmão? Não. Alguma coisa diferente aqui? Vocês viram alguma coisa que nós estamos? Nada. Mediu mais 1.000 e fez passar pelas águas que ele dava pelos lombos. Mas, vamos lá, mais 500 metros. Atravessa. Atravessar pelos lombos dele. Atravessa. Aconteceu alguma coisa, irmãos? Nada. Aquele rio estava saindo aonde? Debaixo do limiar. Nada aconteceu naquele quilômetro. Ele estava com água nos lombos. Mediu ainda outros 1.000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado pelo rio, pelo qual não se podia passar. Digo, o que aquele homem fez? Mais 500, atravessa nosso Deus, isso já é um rio, meu Deus. Isso aqui é banado, eu não vou conseguir entrar nesse aqui não vou dar conta não. Atravessa. Entra no rio. O homem mandou entrar no rio. O que o profeta fez? Obedeceu, entrou no rio. Ele disse: viste isso, filho do homem? Aquele homem vira para ele, para o profeta, e fala assim: você viu? Você viu que você não consegue entrar e sair do rio? Você viu que você não consegue sair do rio? Você viu que você não consegue nadar nesse rio? Viste isso? Você viu? Porque ele não pergunta para o profeta. Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Ele não podia sair daquele rio, mas aquele homem entra no rio, pega o profeta e traz ele para a margem do rio. Ele não podia entrar naquele, ele não podia nadar, ele não conseguia. Até então, pelo tornozelo, tudo ok. Joelhos, lombo, tudo ok. Chegou um momento que ele não podia nem sair, não conseguia. Viste? Você está aí, não está conseguindo sair desse rio? Você está nesse rio aí? Viste? O homem chama a atenção do profeta para ele ver a situação. Viste que agora você não consegue? Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, um e de outro lado. Aqui aconteceu algo diferente, porque antes, quando ele estava atravessando pelo tornozelo, nada havia nem de um lado e nem do outro. Pelos joelhos não se via, não fala que havia árvores, que não fala que... Não, ele não viu nenhuma vida ao redor daquele rio. Nos lombos não viu nada. Mas quando ele entrou naquele rio que ele não podia nadar, que ele obedeceu aquele homem, ele entrou, ele não podia nadar. Aquele homem foi lá e buscou ele, trouxe ele para a margem. Os olhos dele se abriram e ele viu que havia que, quando ele entrava, não fala que ele tinha visto árvores. Ele só vê árvores depois que ele sai. Quando ele sai, ele busca o profeta. Ele olha, ele percebe que ao redor daquele rio havia árvores frutíferas, havia abundância, havia vida. Irmãos, assim é sua vida com Deus. Deus fala: busque. Você busca uma semana, nada acontece. Busque. Você está buscando ao Senhor, está nos joelhos. Busque. Você não está vendo nada. Irmãos, aquele homem, só quando ele entrou no rio de Deus, que ele não podia nadar, que ele dependia de Deus, Deus fez um milagre, ele pôde ver o milagre na vida dele. É assim que Deus faz na nossa vida. Nós não podemos entrar no rio de Deus no raso. Nós não podemos entrar no rio de Deus pelos joelhos, pelos lombos. Nós temos que deixar Deus nos guiar. Nós dependemos dele. Muitas vezes eu achar que você vai morrer, que você não vai acontecer, que você não vai conseguir. Mas se Deus está ali do seu lado, quando você depende de Deus, Senhor, eu não consigo sair desse rio. Quando você se aprofunda da presença de Deus, aquele rio é a presença de Deus, aquele rio é você com Deus, é você ter comunhão com Deus, é você
Eu entrei nesse templo. Aqui está saindo uma água. Irmão, se você andar no raso, você não vai ver milagre de Deus. Se você andar no raso com Deus, você não vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Se você não andar na presença do Senhor, se entregar totalmente ao Senhor, nada vai acontecer na sua vida. Só um milagre aconteceu quando aquele homem entrou, obedeceu, entrou naquele rio. Ele não conseguia nem nadar. Ele já, aquele homem tinha que buscar ele. Viste? Quando você estiver na presença do Senhor, entregue totalmente a Ele. Você estiver nesse rio de Deus, seus olhos vão se abrir. Quando aquele homem, profeta, volta para a margem, ele vê o milagre de Deus, ele vê que havia vida, ele passou a ver que onde aquele rio passava havia vida. É assim nossa vida com Deus. Quanto mais nós buscamos, nós vamos ver crescer a glória de Deus, os milagres de Deus na nossa vida, porque não é na nossa força, porque não é na sua força, não é porque você quer, mas porque você está debaixo de uma autoridade, de um manto de Deus. Deus mandou e o profeta obedeceu, e Deus vai fazendo milagres. E Deus fala com o profeta e me diz: viste isso, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que as margens do rio havia grande abundância de árvores de um e de um outro lado. Então me disse: estas águas saem da região oriental e desce a campina e entram no mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Onde esse rio passa, ele traz vida, ele traz abundância, ele traz prosperidade, ele traz mudança, ele traz renovo. É isso que esse rio traz. Irmãos, a presença de Deus, é isso que ele faz na nossa vida. Ele transforma, ele nos inunda, ele nos leva a outro patamar. Você não depende de você, não é na sua força. Muitas vezes nós estamos resolvendo as coisas com a nossa mão, com o nosso jeito, e não é. Aquele homem, ele podia atravessar o rio, estava na força dele. No tornozelo, na força dele. Joelho, na força dele. Nos lombos, na força dele. Nossa, Deus, você tem caminhado, não tem visto milagre, porque você está na sua força. Você está até obedecendo a Deus, mas você está resolvendo o problema. Você acha que você consegue, mas nós não podemos, irmãos, que só Deus age. É o Deus de milagre. Deus é o Deus que age. Então você tem que mergulhar, tem que obedecer a Deus. Vai obedecendo, vai orando, vai jejuando, vai buscando a presença do Senhor, que você vai ver o milagre. Aquele homem, quando ele não foi na força dele, os olhos dele se abriram. Irmãos, Deus vai te carregar. Deus vai te pegar, te carregar no colo. Aquele homem, que maravilha, né? Que coisa gostosa. Ele vive aquele milagre. O povo de Israel estava numa situação difícil. O povo estava exilado. Um povo que precisava de restauração. Um povo que precisava a nação ser construída novamente. Mas Deus está mostrando ao profeta: eu vou fazer. Eu estou aqui agora no meio do povo. Irmão, Deus está com você. O profeta viu a presença de Deus, a glória de Deus descendo sobre o templo. E você é templo do Espírito Santo. Então dentro de você é um rio de águas vivas. Deus vai restaurar, Deus vai transformar, Deus vai cuidar. Você tem que receber mais e mais do Senhor desse rio. Você é templo, a glória de Deus está sobre você. E aonde a glória de Deus está, há um rio. Aleluia! A Bíblia fala que rios de água viva iam fluir. Então aquele rio que estava naquele tempo, hoje ele está dentro de mim, de você, de todos nós. O milagre do Senhor acontece. O milagre do Senhor é com você. Deus restaura a sua vida. Então ele está vendo aqui, né, o milagre de Deus aonde passava. Ele começou a ver quando ele entrou naquele rio ali. Quando ele viu que era nada, quando ele entrou, nada tinha acontecido. Ele não tinha visto as árvores. Só depois, quando ele voltou, que ele, opa, tem vida. Onde esse rio passa? Então, onde teve horário para trás, né? O rio saindo, tudo. Agora eu estou vendo. Agora eu estou podendo ver. Árvores. Eu estou vendo vida. Eu estou vendo transformação.
transformações. Eu estou vendo, irmãos, nós temos que pedir a Deus para abrir os nossos olhos, para saber a grandeza de Deus, a glória de Deus que está sobre nossas vidas, o poder de Deus que está dentro de nós, o poder de Deus que está sobre a sua vida, a autoridade do Senhor, no falar, no você profetizar, que Deus falou com o profeta, profetiza sobre o vale de ossos secos. Então a autoridade está sobre vocês, que Deus está dizendo, e Deus está mostrando aqui, o profeta também, a questão da vida, onde Deus está, a vida, a bênção, a glória do Senhor que está sobre a sua vida. Então ele está vendo aqui, cujas águas ficarão saudáveis. Ele disse, então me disse, versículo 8, essas águas saem da região oriental e dessa campina entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Onde há morte, irmãos, onde há situações que você acha que não tem mais jeito, que acabou, que não tem solução, este rio está com você, e através da sua vida o milagre vai acontecer, porque o rio está fluindo de você, é você, a tua unção que está sobre você, é onde você botar a planta dos pés, o Senhor está com você. É isso, irmão, na sua vida. Você é a bênção, é você profetizar. Então ele está vendo onde havia morte, um morto, né? Rio salgado, a água entra ali, não tem rio, mas está dizendo que esse rio, ele entra e traz vida naquele mar morto. Olha para você ver, tudo perdido. Você já recebeu não, está cancelado, não tem jeito, mas esse rio que está na sua vida, está passando nessa situação. Esse rio, essa glória de Deus que está na sua vida, que você é o templo de Deus, esse rio está fluindo e Deus está trazendo vida, Deus está trazendo restauração, Deus está trazendo milagre, Deus está levantando a sua vida, Deus está fazendo milagres. Então aqui haverá vida, ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas, torná-las saudáveis, as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio, tudo vai viver. Aleluia. Onde você está, irmão, onde você passar, a glória de Deus está com você, as coisas vão acontecer. As pessoas vão ver a bênção de Deus na sua vida. As pessoas vão contemplar o milagre de Deus na sua vida. As pessoas vão ver que Deus é com você, que você tem um rio de água viva. Você não é uma pessoa seca, mas você é uma pessoa cheia de unção. As pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida, como viu em Moisés, quando Moisés desceu, o rosto dele brilhava. Então seu rosto vai brilhar. A glória de Deus é com você, a glória de Deus é sobre a sua vida. Então está dizendo que havia, irmãos, vai haver prosperidade, irmão. Vai haver prosperidade, vai vir a bênção. Então é isso que ele está dizendo. Junto a eles se acharam pescadores, desde Engedi até Ei-Egaim haverá lugar para se estenderem redes. Os seus peixes segundo as suas espécies será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. A bênção de Deus vai ser excessiva sobre a sua vida. Aleluia. Bênção excessiva. Deus ele não vai medir para te abençoar, não. Ele medir a retocada, sacudida e transbordante. Aleluia. Você não pedir pequeno, Senhor. O Senhor me deu. Eu não imaginava estar